A situação política do Brasil está gerando controvérsias e reviravoltas inesperadas. Recentemente, a analista política da Globo News, jornalista Eliane Cantanhede, classificou como esdrúxulo o fato de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ter repassado suas responsabilidades ao vice-presidente durante seu tratamento na unidade de tratamento intensivo do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Para ela, é incompreensível que um chefe de Estado permaneça no cargo enquanto passa por cirurgias na cabeça e é submetido à anestesia geral. E pela primeira vez na história do Brasil, um general de 4 estrelas foi preso pelo sistema. A deputada Bia Kicis declarou que o objetivo é prender Bolsonaro a qualquer custo, não importando as consequências. E como não é de se espantar, os partidos de esquerda, incluindo o PT e o PSOL, se empenharam para impedir a aprovação no Congresso Nacional da castração química para estupradores e pedófilos. A atuação da esquerda em defesa de criminosos foi criticada, com o deputado Marcel Van Hatten desmascarando o PSOL. Veja. De qualquer jeito é esdrúxulo que um presidente da República que está numa UTI, que toma uma anestesia geral e que está fazendo uma cirurgia na cabeça, continue ocupando o cargo. Sabe, isso... Tudo bem, a Janja até pode ter pensado, vão achar que você está que é mais grave, olha, pode dar um problema. Mas, gente, a gente está vivendo uma estabilidade institucional. Não é como o Tancredo Neves ficar doente, mentir e dizer que não é nada. Eu acho que constitucionalmente não faz sentido um presidente da República numa mesa de cirurgia, com a cabeça sendo operada, com anestesia geral. Querem prender Bolsonaro a todo custo, custo que custar. Não importa violar a Constituição, violar o devido processo legal, outra coisa. Um militar, um general, 4 estrelas, teria que ser julgado não pelo STF, teria que ser processado pela Justiça Militar. Então, tudo que está acontecendo avilta qualquer senso de justiça, qualquer conhecimento do devido processo legal. É tanta violação aos mais básicos direitos que não dá para você sair, querer discutir o mérito das coisas, porque na forma já está tudo errado. Esta votação está desrespeitando, inclusive, a minha colega delegada Catarina, que colocou aqui a questão de que esta emenda não fazia parte dos projetos de lei acordados pelos líderes. Então, senhor presidente, eu quero, com todo respeito a Vossa Excelência, nossa federação está liberando a votação devido às divergências, porém, de fato, como a própria delegada Catarina colocou, não fazia parte do debate e dos acordos. Nós estamos aprovando um cadastro de pedófilos, algo extremamente importante. Então, a gente chama atenção para que a gente continue com o bom senso dos acordos que foram firmados. Castração química é outra discussão e nós não consideramos correta a proposta, muito menos da castração peniana. Questão de ordem, artigo 100, Quando que vai ser? parágrafo 3º, que diz: nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado, objetivamente declarado na ementa ou dele decorrente. Nós estamos votando aqui uma matéria de fundamental importância, que é a instituição de um cadastro de pedófilos. Aí vem o extremismo que o tempo todo se utiliza do sentimento das pessoas, do medo das pessoas, para aprovar aqui matérias que não vão ter efetividade no combate ao crime. E aí, a gente faz o quê? Coloca uma matéria que é um tema polêmico, difícil e que não tem a ver com uma matéria administrativa. Está errado, isso não está seguindo o regimento da casa. E mais, presidente, não tem nenhuma efetividade. E para concluir, presidente, além de ser ilegal a inclusão desse tema numa matéria que é administrativa. Por isso eu peço a retirada da emenda para que a gente possa cumprir o regimento, até porque, seus cínicos e mentirosos, essa matéria é uma farsa. Por que nós somos
contra a castração química, nesses termos que está colocado aqui como destaque. Em primeiro lugar, ela não acaba com a libido. Existe o erro judicial. Então, a castração química, ou ainda mais a amputação peniana, pode gerar um grande desacerto. Então, vamos ter prudência. O bom legislador é aquele que pensa em todas as formas da matéria que está sendo examinada e não age com extremismo. Deputado presidente, é lamentável que num assunto tão sério a gente veja gente usando da boa-fé do povo brasileiro para dividir entre quem é a favor e contra o estuprador. Não se trata disso. Esse era um projeto para discutir um cadastro nacional de pedófilos. Do nada vem um destaque de um deputado irresponsável colocando esse tema sem debate. A minha posição é de abstenção, porque eu não tenho acúmulo para tomar uma decisão tão importante como essa nesse momento. E parem de engajar de maneira irresponsável a sociedade com um discurso mentiroso e falacioso, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero contar aqui uma história pessoal. Eu estou ouvindo o pessoal da esquerda, principalmente do PSOL, dizendo que isso aqui está sendo usado para fazer post em rede social, está sendo usado para lacrar. Estão diminuindo a importância, para começar, da votação de uma nova legislação para coibir a pedofilia. Uma votação importantíssima. Estão dizendo que é apenas para lacrar em rede social. Pois bem, vou contar uma história pessoal então, presidente, para que todos aqui se lembrem de quem faz fake news e de quem acusa os outros daquilo que não são de forma mentirosa. Eu estava caminhando numa cidade da minha região, na semana passada, no sábado, estava indo para um evento de Natal cheio de crianças, pais, e passou uma mãe por mim e disse para a filhinha: filhinha, olha aí esse deputado é defensor de estuprador, se referindo a mim. Sabe por que ela disse essa mentira para a própria filha? Porque o PSOL largou cards contra os deputados que votaram a PEC da vida, que em nada muda a legislação do aborto para os casos que já existem hoje na lei, acusando os deputados de direita que são a favor da vida, que estão regulamentando para evitar que o STF justamente interfira aqui no nosso trabalho e libere o aborto no Brasil, em qualquer caso, inclusive até 12 semanas. O PSOL largou esses cards chamando os deputados de defensores de estupradores. Pior, essa mentira não foi disseminada pela primeira vez pelo PSOL, muitas vezes já foi. Quando defendemos aqui que a sistolia fetal era um método invasivo, criminoso, e que deveria ter legislação a respeito disso, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de forma absolutamente injusta, foi chamado pela esquerda nas redes sociais por ter colocado em votação, ou melhor, na pauta, com a anuência dos líderes, inclusive da esquerda, o projeto. Ele, o presidente Arthur Lira, foi chamado de defensor de estuprador. Aliás, até de estuprador foi chamado. Então é o seguinte, presidente, não me venham com churumelas. Não me venham com churumelas. A esquerda que agora está indignada e revoltada por ser exposta à verdade, não tem vergonha de espalhar a mentira. Estão indignados porque a verdade é que sim, são lenientes com estupradores, quando não os defendem. São lenientes com pedófilos, quando não os defendem. Este projeto de lei de castração química, e me respaldo aqui no conhecimento de médicos como o doutor Zacarias Calil, é para reduzir a libido. Estou errado, doutor? Não. É para reduzir a libido. Isso serve até para as modalidades novas que foram legisladas aqui, de estupro virtual. Esta castração química é para proteger crianças, é para proteger nenês, meu Deus do céu. E a esquerda vota contra
Lá no painel, o PT, demorou a orientar até numa posição importante como essa, decidir liberar a bancada. Governo do Lula contra castração química de pedófilos. O PSOL é contra a castração química de pedófilos, de monstros. Quero aqui, senhor presidente, inclusive fazer um desagravo ao nosso líder da oposição, Carlos Jordi, do ano passado, e em nome dele um desagravo a todos os parlamentares que são vítimas das fake news espalhadas pelo PSOL. Lá na cidade dele, em Niterói, no mínimo em 3 assuntos, foi pela candidata adversária justamente desse PSOL, que é a favor dos pedófilos, por meio desta votação, acusado de ser a favor de trabalho infantil. Sabe por quê? Porque ele votou junto com a gente a favor da redução da idade do aprendiz para 14 anos, para que as crianças possam ter oportunidade de trabalho sadio junto com a oportunidade de estudo e que não se criem vagabundos, como é aquilo que a esquerda normalmente quer e defende. Ele foi acusado, como muitos de nós também, de ser a favor de agressores de mulheres, porque, na verdade, corretamente disse que o que nós precisamos é de devido processo legal para qualquer cidadão. Se ele tiver o direito à defesa garantido, é preciso que tenha apuração mínima ou sentença para que esse direito não lhe seja tolhido. E, finalmente, que ele seria contra o Bolsa Família, porque tinha, como eu, votado contra a PEC da transição, que, aliás, foi o primeiro desatino do governo Lula que levou a essa crise econômica hoje que nós estamos vivendo, com irresponsabilidade e bomba de gastos na área fiscal. Portanto, senhor presidente, em desagravo ao nosso ex-líder da oposição, Carlos Jordi, eu faço um desagravo a cada um dos membros dessa direita conservadora e correta, que busca a verdade, mas que é atacada pelas mentiras da esquerda. Olha como o mundo dá voltas. Aqui se faz, aqui se paga, normalmente se diz. Éramos acusados mentirosamente de defender estupradores ao defendermos o direito à vida de todos. E, inclusive, continuar a defender as exceções legais, onde o aborto é hoje no Brasil permitido. Ninguém tocou nesse assunto, mas nos chamaram de defensores de estupradores. Agora fica revelado aqui no plenário, até na votação nominal, mas também na posição partidária, quem é que defende estuprador, quem defende pedófilo, quem defende monstros. Esses são os parlamentares do PSOL, do PSB, do PCdoB, do PT e do governo Lula. Que vergonha, senhor presidente, mas eu tenho orgulho de ser a favor do direito à vida e contra estupradores e pedófilos. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero aqui, em primeiro lugar, elogiar a deputada delegada Catarina. Fez um relatório muito bom, cadastro que precisava, já existia há muito tempo, de pedófilos no Brasil, porque é inaceitável esse tipo de conduta, de crime, e é muito importante que a população brasileira tenha acesso a quem o comete. É monstruoso. E quero também parabenizar o nosso colega de bancada, deputado Ricardo Salles, por ter oferecido uma emenda para esse projeto, que inclui a castração química de pedófilos. A delegada Catarina fez o correto ontem, que foi acolher a emenda e incluir no seu relatório. No entanto, na esquerda, quando souberam da inclusão, faltou aqui só puxar o interruptor na sessão para desligar as luzes todas, todo mundo ir para casa, porque não queriam aprovar aqui a castração química. Eu acho um absurdo, senhor presidente, um absurdo que fizeram com a relatora, mas felizmente chegou-se aqui a um acordo para nós votarmos agora no destaque, estou convicto que venceremos. Essa mesma esquerda que não quer castração química de pedófilos, o PT e o PSOL se colocaram contra ontem a castração química de pedófilos.
Essa mesma esquerda mentiu sobre os deputados da direita, deputados conservadores, quando nós propusemos um projeto para acabar com a assistolia fetal. Olha como o mundo dá volta. A mentira que a esquerda contou naquela época revela agora a verdade de quem a esquerda é. Defensora de pedófilos e de estupradores. Porque quando são contra a castração química, deputado Sargento Faur, estão a favor da reincidência. É lamentável ver a esquerda ao lado de estupradores e de pedófilos, mas nós aqui, ao contrário do que defendem o PT e o PSOL, orientamos favoravelmente a emenda de Ricardo Salles, delegada Catarina, pela castração química de pedófilos no Brasil. Com relação à prisão do general Braga Neto, o deputado Marcel Van Hatten disse o seguinte: hoje é mais uma ação covarde, ilegal e absurda de Alexandre de Moraes. É simplesmente inaceitável que vivamos sob o jugo de um tirano e que os demais ministros do STF, bem como o Senado, assistam calados à escalada. O Exército, então, humilhado.